Olá pessoas, como é que estamos hoje? Eu espero que bem, entendeu? Eu tô até respirando fundo aqui, porque falar que eu tô bem são tantas camadas no atual momento que... Puta que pariu! Mas tudo bem, vamos seguindo aqui com calma, respirando bonitinho e paciência, porque foi uma coisa que eu tive que aprender a adquirir e vocês vão entender por quê. Eu já começo dizendo que não, o título não é clickbait, na verdade, ele é infelizmente muito real, né, muito real mesmo, que só não aconteceu por interferência muito externa e muita paciência, muita insistência, muitas lágrimas e um pensamento de tá bom, já tô fodida mesmo, o que mais eu posso fazer? Mas ainda bem que eu consegui. E o que aconteceu, Lumine, pra você ter tido esse pensamento, esse sentimento e ter chegado a essa conclusão tão séria? Tá bom, vamos lá. Vamos começar do começo. Como vocês sabem, eu tava jogando o Fallout New Vegas. Não terminei de jogar por conta de todos os acontecimentos que eu vou explicar pra vocês. E aí... chegou um problema novo, porque já tinha um outro problema que rolou antes, que era de, do nada, o jogo fechar sozinho e sem motivo aparente, e eu ter achado que perdi todo o jogo que eu tinha jogado, que ia ter que rejogar, e tinha resetado todo o save, que eu não sei o que. Depois rolou um outro problema, depois que eu tinha resolvido esse primeiro, que eu consegui contornar, que era meu boneco andando sozinho, e aí quando eu tentava ir pra outro save, o mesmo problema, e eu fiquei tipo, puta merda, e agora? Consegui resolver. Aí veio um outro problema que me impedia de pular de um save pra outro. Tipo, eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito agora, então eu vou pausar e ir pra um outro save. Não deixou crashar o jogo. E eu falei, pô, mano. Aí, se eu não me engano, eu consegui contornar. Só que veio um outro problema, que foi o quê? Que ainda tenho que resolver esse problema. Que é de toda vez que eu morria no jogo, o jogo crashava. Não, eu não tô brincando, eu não tô zoando, isso é sério. E eu fiquei assim, não, cara, não é possível. Não é possível. Mas ok, como eu falei, ainda vou ter que resolver esse pepino, só que agora não tô com cabeça. Daí, a gente volta pro grande problema do momento, que é o quê? Segura o teu coração, porque agora começa a Odisseia grega. Começa o grande caos que eu pensei, tá que o pariu, eu abri uma caixa de Pandora que lascou de vez. Por quê, meus amores? Eu estava tranquila, tipo, ok, não vou conseguir jogar este raio deste Fallout que tá só complicando a minha vida, como sempre. Então vou editar para deixar adiantado os vídeos, né? Ai, se a vida fosse um morango, sabe? Se a vida fosse um morango. Isso aconteceu, sim, 2 semanas atrás, até agora. Entendeu? Pra vocês terem uma noção de como começou o negócio. Pois bem, né? Lá fui eu tentar editar. Aí meu PC, como sempre você sabe, não colaborava e tudo mais, mas ainda assim eu fui tentando, fui seguindo, até que chegou um momento em que eu fiquei sabendo que CapCut em suas atualizações futuras tava ficando pago, tava ficando uma porcaria, tava travando até em PCs potentes, e eu pensei, ok, eu não quero atualizar. Então, como que eu vou conseguir utilizar as coisas que eu preciso utilizar numa forma que não tenha que me lascar toda e tudo mais? E aí foi quando eu, sabidamente, entendeu? Encontrei as versões antigas do CapCut por um outro youtuber que comentou sobre as versões antigas e ele recomendou a melhor, que era a 3.9. Tinha gente no Reddit reclamando, falando que a 3.8 era melhor que a 3.9, só que eu falei, não, eu posso testar uma, se eu não gostar, eu vou pra próxima. Gostei da 3.8, mas aí eu fui pra 3.9, gostei mais ainda e me mantive nessa versão. Ok, atente-se a este detalhe.
Aí, de repente, apareceu um recado pra mim. Eu tinha digitado, se não me engano, uns 2 minutos de vídeo, e são 46 minutos, vocês já vão entender também isso, que é relevante pra caramba. E já tinha botado muita coisa ali, tinha caprichado mesmo, entendeu? Bem mais do que o meu vídeo que eu fiz sobre escrever fixa uma terapia. Quando simplesmente o programa fechou, né? Travou ali, fechou, falei, tá bom, tudo certo, né? Tudo tranquilo. E aí começa o meu pesadelo. Por quê? Simplesmente o CapCut começou a apagar de vez a minha tela. Tudo funcionava normal, tipo, o microfone estava ligado, o teclado estava ligado, o PC em si estava ligado, só que eu não conseguia mexer na tela porque a tela apagou como se tivesse desligado, tipo, desligado mesmo, sabe? Tipo, quando você desliga da tomada. E eu fiquei, mas que bagaceira, velho, como é que eu vou usar o CapCut agora? E isso foi acontecendo mais de uma vez. Chegou uma hora que eu tinha que ser obrigada a reiniciar manualmente, de meter a mão no botão, e isso aconteceu o quê? Umas 5 vezes. E aí eu concluí que não dava mais pra usar o CapCut, né? Tipo, agora lascou de vez, agora não sei o que eu faço. Mas eu fui tentando outras alternativas, eu fui pra outros programas, eu fui pra Movavi, fui pra Filmora, fui pra OpenShot, fui pra Kdenlive, fui pra VSDC, se eu não me engano, fui pra Olive. Só que nenhum desses programas se dava com o meu computador, ou tinha o requisito básico que eu precisava para poder editar, que no caso era um proxy, gerar um proxy. Eu precisava disso porque do contrário eu não ia conseguir editar, entendeu? Porque vocês sabem que eu preciso exportar em um formato específico para aí sim conseguir fazer o vídeo para que não fique chato para vocês, entendeu? Eu tive que ter essa camada a mais, né? Mais um perrengue pra eu ter que me lascar e me virar. Mas compensa depois que eu vi que dá certo. Mas vamos seguindo aqui, pequenos sacrifícios que a gente faz. Aí, ok. Não consegui me dar com nenhum desses. Fui pra Filmora 14. Fui pra Filmora 13. Fui pra Filmora 9. E aí... vamos chegar nesse ponto ainda do Filmora 9, mas vamos voltar ao passado mais uma vez. Pois bem. Só perrengue atrás de perrengue, e eu falei, não vai dar, vou ter que voltar pro raio do CapCut. Eu não queria mais voltar pro CapCut, entendeu? Eu já estou com uma relação de ódio e ódio, não é mais amor e ódio, é ódio e ódio já. Mas voltando. Ok. Lá fui eu tentar algum método que bloqueasse que ele atualizasse sozinho, porque apareceu que a partir do dia 10 ele iria atualizar. Atente também essa informação, ok. Chegou no dia 10, ele de fato atualizou, sem o meu consentimento. E falou, se você não quiser mais receber atualizações, você pode desativar as configurações. E eu fiquei assim, amor, você já atualizou. Como é que eu vou desfazer isso? Não tem como. Então quando vierem as próximas eu posso só não querer. Tá. Tentei utilizar dessa forma de já atualizado, só que meu PC não aguentou. Ele só não aguentou. Então eu percebi que as novas não vai rolar, eu vou ter que usar as antigas. Só que aquilo, se eu tentar usar a antiga, ele vai atualizar forçadamente sem o meu consentimento. E ele já fez isso com outras pessoas. E piora, tá? E piora porque existia um método pelo firewall que deu certo por um tempo. E aí lá fui eu editar pela segunda vez. Só que aí, o que aconteceu? Ele atualizou sozinho, porque ele conseguiu ultrapassar esta camada. E aí, eu fiquei sabendo pelo Reddit e comprovei. E eu falei, mas que raio de bagaceira. Lá fui eu tentar editar pela terceira vez, que no caso é agora, mas a gente já vai chegar nessa parte. Então vamos voltar ao passado de novo. Que eu pensei, o que eu faço agora, rapaz? O que eu faço? Pois bem, antes disso, tava tentando editar com o Filmora. Só que não tava dando, como eu falei pra vocês. E chegou um momento que meu PC simplesmente desligou, eu não queria mais ligar. Ele chegou nesse nível. E depois, ele entrou, quando eu consegui ligar, enfim, em um loop de não sair da tela de bem-vindo. Ele ficou nisso por uns 10 minutos, aproximadamente. E não é normal. Meu PC é lento pra cacete. Só que nesse nível, não chega a tanto. Aí já é problemático, e eu percebi que realmente era um problema. E aí eu tentei todas as configurações possíveis e não adiantava de nada. Reiniciar não foi, tentar acessar o F1 não tava nem aparecendo essa tela, né, que é a parte BIOS.
que é da máquina, né? Que você consegue acessar a parte mais interna do PC. Não deixou, então eu falei, puta que pariu, eu vou ter que ir pra parte final, que é a que eu não queria, que eu fiz no ano passado, que eu perdi tudo e foi um caos. Que é o quê? Formatar o meu PC. E da última vez que isso aconteceu foi super dramático, eu tive que me reinventar, refazer muita coisa, e eu tava quase desistindo porque foi um pesadelo. Mas ok. Lá fui eu então, formatar o meu PC. E eu fui de que método? Ok. Eu não consigo nem acessar o PC pra conseguir lembrar a senha dessa cacetada. Então vamos conseguir fazer isso por meio do administrador. Consegui configurar uma coisa aqui, consegui configurar uma coisa ali, mas ainda assim precisava de uma senha para poder fazer a formatação. Ok. Configurei tudo bonitinho, fui reiniciar para enfim formatar o negócio. Arranjei essa coragem, consegui fazer os meus backupzinhos bonitinhos. Google Drive, já te amo depois dessa, mais do que eu já amava antes, por outros contextos. Mas se vocês estiverem no Google Drive, confiem nele quando for em situações assim, se vocês não tiverem algum armazenamento externo como 1 terabyte de negocinho ali, entendeu? Mas tudo bem. Voltando aqui. Fiz, né, meus backups bonitinhos, tava pronta para fazer o meu queridíssimo formatação, né? E aí começa o caos, porque nenhuma senha que eu colocava ele tava aceitando. Aí eu fui, troquei a minha senha e falei, ok, é uma senha super bolsonarista das ideias, porque eu literalmente usei uma arma, mas ok, sabe, tudo bem, eu sei, entendo de armas por conta dos jogos que eu jogo, então é uma coisa que eu vou conseguir lembrar, tudo certo. Só que aí começa o pesadelo, porque o meu PC não aceitou. E eu falei, mas que porra? Ele não aceita a senha número 1, que era a senha anterior. Não aceita a senha número 2, que foi a que eu acabei de alterar pra fazer esta bagaça. O que eu faço agora, rapaz? E aí eu fiquei naquilo, encarando a tela do meu PC, com um desgosto imensurável, entendeu? E mandando outros áudios, outras mensagens por aqui, contando sobre todo o acontecimento. Então ela se acompanhou em tempo real todo esse caos, todo esse pesadelo, e me incentivou a não desistir. Ela foi, assim, a força motriz pra tudo isso, pra eu não desistir de vez. E que mantém este canal vivo por conta disso, porque ela não me deixou desistir, ainda bem, e eu agradeço muito por isso. Além do nome que ela me deu de Lumine, que vocês conhecem. E aí, eu tive como é que eu posso dizer? Eu acho que isso se chama insight, mas eu vou usar a palavra em português, que é como se fosse uma lâmpada de uma lembrança no passado, de uma coisa que já aconteceu, e de fato parou, né? Porque eu tava gravando, deu um raio lá fora, meu PC só desligou sozinho, puff. Aí eu pensei, lascou de vez, né? Mais uma parada, né? Mais um capítulo nessa história caótica, né? E pois bem, tá tudo bem, como vocês podem ver, voltei a gravar, consegui salvar bonitinho, só que pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais. Tô o próprio meme daquele, acho que é Valdomiro Santiago, né? Tô suportando mais, que realmente não tô suportando mais. Mas ok, tive este momento de clareza mental, de lembrar, como se fosse uma lâmpada surgindo em minha mente, do tipo, a senha pode ser essa. A senha que te segue durante toda a sua vida, porque parece que sua vida é só focada nesta bagaceira, que é Resident Evil. E ainda tem um detalhe muito interessante na história, até porque meus dados foram vazados, né? Fui doxada. Não porque alguém me atacou, mas ao mesmo tempo meio que aconteceu, mas sim porque eu fui meio otária, né? Porque vocês sabiam que eu usava APK pra poder utilizar os arquivos, pra poder utilizar os programas para poder fazer as edições. Então era para conseguir fazer as thumbs, para poder gravar os vídeos e coisas desse gênero. E aí acabou que em um desses momentos eu recebi um e-mail estranho no passado que fez com que os meus dados fossem vazados, porque a EA mandou, que supostamente era a EA, né, mandou um e-mail falando que eu tinha sido alguma senha minha tinha sido alterada, e aí eu acabei clicando, olha que burrice, né, logo eu, e aí vazaram meus dados, né, e aí chega a volta e meia, eu descubro, opa, vazou de novo, colou esses dias de novo. Então assim, já tava na merda e foi piorando mais.
Mas pequenos detalhes a gente só aceita a derrota e segue em frente, né? Pois bem, apesar deste caos que eu não tenho como evitar, né? Mas faz parte. Vamos voltar, né, ao negócio do PC. Botei ali a senha bonitinho. Falei, não vai ser isso aqui. Não pode ser. Botei, digitei teclinha por teclinha. E tcharam, minha família, tcharam. Era isso. Se eu soubesse disso ano passado, eu não teria sofrido o que eu sofri de ter perdido tudo que eu perdi a ponto de ter gravado um vídeo falando eu perdi tudo, que eu até iria reutilizar se eu tivesse formatado e perdido tudo dessa vez, porque ainda seria atual e contemporâneo, eu diria, para a situação atual, porque era a mesma coisa. Só mudaria que eu tava 200.000% mais puta por um outro contexto, porque não foi uma coisa que foi culpa minha, né? Foi mais por um programa que tava me lascando mesmo. Mas ok, lá fomos nós então, né? Eu falei, ok, eu não vou mais usar o CapCut porque ele lascou com o meu PC, ele me obrigou a formatar o meu PC, então eu vou ter que usar o Filmora, eu vou ter que usar um outro programa. E aí foi quando eu comecei a ir atrás dos outros programas, como eu falei pra vocês, fui indo de um por um, testando, nenhum deu certo, até que eu falei, ok, vou ter que me dar com o Filmora, vou ter que aprender a usar o Filmora, que não é uma coisa muito difícil, vou ter que fazer o PC colaborar, o que é uma coisa mais difícil, mas estávamos indo, até que chegou um certo momento, como eu falei, no 14 não deu, que falaram que era a versão piorada do 13, no 13 não rodou no meu PC, então fui pro 9, e quando eu cheguei no 9, aí começou o quê? Eu precisava de várias pastas específicas para fazer minhas edições, e apenas uma pasta, que era a principal, chamada de pasta base, literalmente, não queria pegar, porque toda vez que eu abria essa pasta, o Filmora fechava o programa. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. E eu falei, chega! Mandei até mensagem pra Kissy contando sobre a situação. E eu falei, cara, não vai dar, eu vou ter que dar hiatos do canal. Tipo, é isso, não vai dar. Ou abandonar de vez, porque eu tô ciente de que se eu parar agora, vai ser muito mais difícil pra pegar no tranco de novo. E isso sendo uma dica de outros youtubers que por um momento deram uma pausa no canal e aí voltou pro limbo quando voltou a postar os negócios. Então, querendo ou não, pode ser uns vídeos meio medíocre que nem esse de agora, só que vai mantendo a frequência e vai me dando tempo pra fazer os vídeos trabalhados, que é o que eu estava tentando editar e deu todo o caos, que é justamente o vídeo sobre o quê? Sobre jogos. Eu fico de cara, velho, eu tô dando meu melhor nessa bagaceira, mas meu PC não colabora, entendeu? É pequenos detalhes, né? Tanto que eu apelidei ele de caçambinha, né? De caçambinha de lixo. Porque o bichinho tá só o pó da rabiola, tendo que sobreviver por gambiarras e por eu ter que fuçar cada coisinha e reciclar uma coisa aqui, olhar outra ali e começar a fazer mágicas pra fazer o barro acontecer, pra fazer essa mágica acontecer e vocês terem algo assistível no mínimo pra consumir, entendeu? Aí vocês pensam, né? Poxa, tu se lascou horrores, né? Mas conseguiu, deu bom, você formatou o PC, agora tá tudo certo, tá tudo ok. Então, isso tirou um certo problema que eu tinha tido anteriormente, que se vocês já não sabiam, que era o que? Toda vez que chegava um certo horário, tipo agora, entre 4 horas a 6 horas da tarde, meu PC aparecia com uma pasta, assim, não é bem uma pasta, né? É tipo uma parte do Windows 32, que abria sozinho e acabava dando certos bugs em certos programas. Então, por exemplo, eu queria gravar, automaticamente já dava um certo problema na gravação. Isso no Audacity, no Voicemeeter. Eu queria fazer alguma coisa na edição, já complicava um pouco, eu tava fazendo outra atividade, saia da atividade pra focar nessa tela. Então se tornou um problema que eu seria obrigada a formatar pra resolver, porque eu tentei resolver de uma forma, não adiantou. Então, por um lado bom, eu ter finalmente formatado resolveu esse problema. Então estamos sussa nessa parte. Só que todo o resto começou porque eu teria que
colocar novos programas. Eu pensei, cacetada, eu vou ter que botar de novo e configurar de novo o Fallout New Vegas. E eu não tô com saco pra fazer isso. Felizmente não foi preciso ao momento que eu estou analisando aqui até o momento, né? Tá tudo ali as pastinhas bonitinhas e o programa também. Então até aí tudo bem. Os outros eu tive que ir baixando, tipo a Steam, o VLC, o WinRAR, coisas desse gênero, e também que eu utilizo para escrever os roteiros. Mas, no geral, boa parte se foi de programas que estavam ocupando espaço, coisas desse gênero, me rendeu mais espaço para colocar outras coisas e não ter mais problema de espaço cheio como eu estava tendo anteriormente antes de formatar, porque também estava tendo esse problema. Olha como tudo estava sendo um caos, entendeu? Para nascer os vídeos que vocês assistem. E também para não focar só no vídeo, mas fazer outra coisa para não ter um treco por só ficar trabalhando também, porque tem isso, né? Já tive burnout fazendo roteiro uma vez. Então, não quero chegar nesse ponto de novo. Eu tenho que manter a frequência da coisa toda, né? Mas vamos voltar. Em todo caso, ok, formatei bonitinho. E aí, começa outra parte do pesadelo que, como eu falei, tentei usar o Filmora, não deu bom. Só não deu bom. Toda vez fechando. E eu me vi obrigada a voltar a usar o CapCut. Foi um momento que eu fiquei assim, cara, eu me sinto me relacionando com um ex-abusivo que eu tento me livrar, mas eu não consigo. E eu sou obrigada a aturar toda a carga ruim e negativa que estraga o meu psicológico de combo, porque eu não consigo me livrar. Entendeu? E não é um exagero essa comparação, tá? Isso realmente tá escangalhando com o meu psicológico. Mas vamos voltar aqui. Em todo caso, ok. Não desinstalei o Filmora, tá? Ainda tá instalado aqui. Que eu não tô com coragem de desinstalar ainda. Porque é aquilo, eu estou com medo, eu estou com receio do que possa acontecer, né? Mas nesse caso é porque quando eu voltei a usar o CapCut, aconteceu daquilo. Eu fui lá, fiz todo o processo do firewall, lá. Deu errado porque eles, assim, deu certo por um tempo, só que aí eles foram lá e cagaram com tudo e atualizaram de novo e eu me lasquei. Aí quando eu fui tentar abrir, isso já na versão atualizada, e acho que na versão não atualizada também, dava aquilo de apagar minha tela. Aí eu falei, pronto. Lascou. Eu tava a ponto de já ter um treco. Eu falei, não, vou ser obrigada a reiniciar essa porcaria de novo. Ai, que pesadelo. Só que eu dessa vez, ao invés de segurar por mais tempo, eu apertei por um breve momento, acidentalmente. E eu falei, poxa vida. E quando eu fui ver, a tela voltou. E aí eu fiquei, ué. Eu falei, gente, como isso é possível? E aí eu me liguei que talvez, hipótese talvez aqui, ele tenha ficado em modo suspensão por conta da carga alta de tentar abrir aquele programa. E eu fiquei, não, cara, quase que meu PC reiniciou, porque já tava se preparando pra desligar. Aí eu consegui abortar a missão, e aí voltei ali, e aí consegui, enfim, começar a editar pela terceira vez, finalmente, que é o que estamos até o momento. E eu consegui sair daquele começo, porque como eu falei, eu tive que refazer essa edição 3 vezes, então eu já tinha ficado saturada de toda aquela parte que eu já tinha passado, que era do 1 minuto ao 4 praticamente, e tipo, eu já tava, nossa, eu não aguento mais esse trecho, não aguento mais, sabe, não aguento mais minha voz. Mas ok, seguimos, né? Então agora já tá no começo do vídeo ainda, mais ou menos eu já passei da parte que eu tava e já consegui dar uma certa avançada. O vídeo vai ficar bom? Eu espero que sim. Se ficar ruim e ninguém gostar, detalhes, mas eu fiz o que literalmente deu pra ser feito depois de todo esse caos, entendeu? Mas ok. Enfim, consegui resolver esse problema, como eu falei. Não foi fácil, definitivamente não foi fácil. Eu fiquei assim todo esse tempo sem conseguir jogar absolutamente nada pra me acalmar, sem ler absolutamente nada, sem jogar absolutamente nada também. Então eu fiquei só focada em tentar resolver esse problema. Foram dias, semanas de puro estresse, num ponto que eu senti que eu tava tendo arritmia cardíaca em um determinado momento, pra vocês terem uma noção de como tava feia a coisa. Que eu cheguei a ter dor de cabeça de ter que tomar remédio porque tava muito estressante. Mas ok, cá estamos nós, gravando aqui bonitinho, mas calma na medida do possível. Eu nem baixei Stardew Valley de novo, tô com preguiça, né?
mas eu lembro que foi por eu ter pegado um certo mod do Stardew Valley em outro site, por confiar em certas pessoas, né, do próprio site do Stardew, que acabou dando aquele outro problema. Então eu ainda tô pensando mentalmente como é que eu vou fazer isso, entendeu? E de brinde, toda essa situação me obrigou a ser praticamente uma técnica de informática, quase que eu falei de enfermagem, mas técnica mesmo de enfermagem também, certos momentos de tentar acalmar meu psicológico e meu físico e tentar não colapsar com tudo. Mas de informática, porque eu tive que fuçar cada trecho deste computador para tentar resolver esses perrengues. Foi de ter que fuçar para tentar achar parte de RAM virtual, de ter que fuçar o negócio, como eu falei, do firewall, de ter que fuçar outras coisas do próprio PC para poder conseguir organizar, aprender os atalhos para quando tiver algum perrengue. Então eu tive que estudar este PC inteiro como se ele fosse um organismo vivo que dependesse de mim, que tecnicamente é verdade, mas vocês entenderam. Até que, como eu falei, eu consegui resolver o perrengue da questão do quê? Do CapCut. E foi sozinha, porque nos tutoriais que eu assisti não conseguiram me ajudar por muito tempo. E eu lembrei que assim, ok, temos a regra de saída. A regra de saída, tem uma pesquisada separadamente sobre a regra de entrada e a regra de saída, fala sobre você bloquear a conexão da internet com certos programas. Ok, quando eu fiz isso, de novo, deu certo até demais que eu não conseguia acessar nenhum efeito e nem nada no programa, o que me impediu de editar, porque eu precisava das coisas que estavam ali. Só que se eu ligasse tudo, aí lascou de vez porque ia atualizar forçadamente. E aí foi quando eu pensei, ok, deve ter, já que estamos falando de um programa, ele tem as suas linhas de código, ele tem as suas funções específicas, ele tem suas programações, então eu posso fuçar por uma única pecinha dessa ferramenta inteira, de todo esse ecossistema, e tirar essa pecinha com uma lobotomia do CapCut, né? E lá fui eu, durante 1 hora, bonitamente, abri o firewall, fui na parte de especificações e fui lendo ali cada uma das linhas, tentando adivinhar qual delas que era da atualização. Selecionei uma e testei. Depois disso, eu pesquisei exatamente daquele trecho que estava ali, sobre aquela parte específica, e eu descobri de um problema de um cara que não teve problema com CapCut, mas do Windows 10 dele, que ele falou, meu PC toda vez quer ficar atualizando para o Windows 10, sendo que já não precisa, e que eu não sei o que, eu quero barrar isso. E aí ele fala, se eu não me engano, ou falam pra ele, sobre ele ativar essa opção para bloquear essa função específica para que não atualizasse o Windows 10. E aí, meus amigos, tcharam, eu tinha resolvido o meu problema. E eu fiquei feliz, porque isso funcionou real, oficial. Ele até me mandou acho que foi anteontem ou ontem, falando que iria atualizar a partir do dia 10, já estamos no dia 18, no momento que eu tô gravando isso aqui. E tá tudo bem, tá tudo normal, tá funcionando certinho, não atualizou. E eu tô conseguindo editar tranquilamente porque tem acesso à internet, mas não tem a função que iria me prejudicar. Olha quanto tempo pra conseguir resolver com esse único detalhe que eu que tive que fuçar sozinha, meus amigos. Que não tem nem no Reddit, porque sim, os tutoriais que eu aprendi, boa parte foram pelo Reddit, outros foram por vídeo do YouTube. Mas esse foi sozinha, que eu tô passando pra vocês. E qual parte é essa de atualização? Depois, se eu conseguir lembrar, eu faço um breve tutorial no Next na comunidade para explicar como faz isso. Se você usar CapCut, assim como eu, e não quiser que atualize, vai ser útil, muito útil, vai por mim. E se for precisar fazer isso para outros programas também, você vai fuçando ele certinho para barrar certas funções que você acha que não tá dando, entendeu? Depois eu posso dar essa explicação breve, assim, que não é nada complicado, só exigiu muito do meu cérebro, sabe? Muito da minha massa cinzenta. E tem uma forma de usar o Pro sem usar programas externos, nem nada do gênero, porque é impossível craquear o CapCut. Eu procurei em tudo, até o pessoal vendo em programação caramba 4. Mas existe um truque, que eu vi um tutorial na gringa, que funciona muito bem.
E esse eu só vou deixar o link na descrição, vocês assinam se vocês quiserem. Eu vou testar pra ver se comigo vai funcionar. E se for real, no caso de funcionar comigo, eu vou utilizar esse método que vai ser até mais rápido e prático pra eu poder fazer os vídeos. Porque quando eu preciso, por exemplo, acabei minha edição de 40 anos. E aí chega um momento trágico de que eu vou ter que exportar. Meu PC não tanca exportar o negócio rápido. Então o que acontece? Eu tenho que deixar o PC o dia inteiro ligado, apenas exportando, não fazendo mais nada, pra poder exportar o vídeo. Então, sei lá, eu terminei de editar 3 da manhã, pois no dia seguinte eu vou ter que reservar só pra exportar o vídeo, não vou poder fazer mais nada no computador. É sobre, né? Então, se isso funcionar da forma como eu espero que vai funcionar, vai facilitar em muito, até se eu não usar as coisas do Pro, entendeu? Vai facilitar e muito. Mas é isso. Até dei um respiro de alívio, porque eu pensei, cacetada, o raio desligou tudo aqui, lascou de vez, como é que eu vou fazer pra conseguir continuar a gravação, né? Será que eu vou conseguir editar? Mas deu tudo certo, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo sob controle. E cá estamos, né? Cara, eu sou uma fábrica de entropia, eu sou uma fábrica de caos, entendeu? É eu e Kiss ali o tempo inteiro, tipo, qual foi a sua lascada da vez, entendeu? Tá um negócio assim, absurdo. Mas seguimos, né? Mas seguimos. Tô até me sentindo uma desventuras em série da vida, né? Tô até me sentindo aquele termo de homem feijão que só se lasca. Tô até me sentindo protagonista de uma série super lascada, sabe? Tô bem nesse nível. Diria que eu tô praticamente vivendo Fallout, né? Só que sem a parte atômica. Mas toda a radioatividade em geral, eu diria que sim. É sobre. Então é isso que eu posso dizer, né? Tudo bem até o momento. Tudo seguindo na medida do possível. Espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem. E não foi dessa vez que vocês se liberaram de mim, ainda bem, eu espero. E que venham os próximos vídeos, né? Que tenham menos estresse, eu também espero. Tem muito vídeo ainda com o roteiro já pronto, gravação pronta, que tá pra sair ainda. Então, aguardem, né? Ainda tenho que terminar o roteiro de Som e Subnáutica pra enfim gravar também. Só que me dá um bloqueio criativo muito grande. E não é nem algo muito complexo, mas eu tenho uma barreira muito grande com isso, não sei porquê. Então esse vídeo tá demorando pra sair só por conta disso. Mas quando eu conseguir ultrapassar essa barreira, eu vou poder, enfim, fazer esse vídeo, entendeu? Então, por favor, aguarde, porque um inscrito pediu esse vídeo, não veio até hoje. E eu peço mil perdões por isso, mas vai vir aí, mesmo que demore um pouquinho mais. Mas é isso, besitos, se cuidem e tchauzinho. Se tiverem recomendações, podem botar aí, tá bom? Eu vou fazer questão de fazer, mesmo que demore um pouquinho, tipo 2 anos. Sem exagero, mas é isso, tchauzinho.